redes sociais, está começando mais um De Frente, que não é mesmo? Como o tempo passa, meu amigo Kiss. Parece que foi ontem que o nosso amigo Buiu estava sentado ali. Foi ontem mesmo. Foi ontem mesmo? Parece que fazem poucas horas, mas não faz. Hoje, dia 28/10/2022, dia do funcionário público. É dia dele, do nosso convidado. Dia 28, hoje, dia do funcionário público, Já vou apresentar o nosso queridão desta noite, hein? Hoje é dia de São Judas Tadeu, festa e procissão, dias de São Simão. Pessoal, antes de apresentar os nossos convidados aqui, eu queria falar para você que nós estamos na rede Zaffer de Comunicações. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, estamos lá no canal do YouTube. Se inscreva, digite lá De Frente com o mesmo e ative o sino de notificações para você ficar por dentro de toda essa loucura semanal. Todas as sextas, às 20 horas, também estamos no Instagram, @De Frente com nós mesmo, e as outras plataformas que são muitas, o nosso lindão Kiss, o bistecão da Vila 7, vai falando aí pra vocês ao longo do andamento desse programa, já que chegou nele, vamos lá, ele, moreno da cor do pecado, a cabeça já não tá mais comportando aqui na tela, e para que essa cachaça não deu quadro, vagabunda, não deu quadro. Não deu? Não deu. É o bistecão? É o nosso bistecão da Vila 7? O que você tá falando, Então, manda as suas considerações iniciais. Pessoal, quero agradecer a grande audiência do podcast. Hoje vai ser demais. Muita alegria, muita resenha. Com certeza. Tá demais. Show de bola, é querido por toda essa região. Chegou o grande momento. Ele está olhando aqui já na bola do meu zóio. Cabelos caídos nos olhos. Ele, o meu amigo, meu irmão, que é natural aqui de Jacarezinho, tem 55 anos, está atualmente na reitoria da UEMP. Ama o esporte como um todo, mas todos nós sabemos que o seu carinho especial é o futebol. Sobre muita purpurina e aquela mini saia sensual que marcou nos carnavais. Ridícula por sinal, tenho a honra e o prazer de apresentar ele, Vandinho! Fica à vontade, Vandinho! E quero saudar hoje todo o funcionário público. Isso, aproveita. Fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Eu quero parabenizar pelo dia de hoje, né? Uma galera aí que trabalha sério no seu trabalho. Eu acho que tem aqueles que não trabalham tão sério. São sérios. Mais ou menos, Vandinho. Mas eu acho que eu me enquadro naqueles que trabalham sério. Isso é bom. Vou deixar os meus parabéns a todos. Quanto tempo já de funcionário pro Vandinho? Mais ou menos. Pode, fica à vontade. Pode falar, pode falar. Vai lá. Manda ver. Eu tenho 36 anos de contribuição. Que bacana. No funcionário público. Tenho lá 1 ano e 5, 6 meses de prefeitura na época. Eu trabalhei lá na época lembra do Paulo Pereira, Paulinho Palarantes. Já sou dessa época, já lembrei. Que aliás, aproveitando a oportunidade, eu recém estava vindo da cidade de Bandeirantes. Daí, como eles gostavam, você lembra do Dr. Manuel, né? Nossa senhora, amiguíssimo do meu pai. O Dr. Paulo Arantes também. Inclusive, o ginásio de esporte nosso lá é o nome do Paulo Arantes. Cássio Arantes. Aí, como eles gostavam muito de futebol, daí já vamos trabalhar na prefeitura e tal, e daí trabalhei 1 ano e meio, saí e entrei no Estado. Aí sim. Antes, faculdade de Direito, e graças a Deus, eu sou até hoje trabalhando. Então, que bacana, Vandinho. Meu amigo, a gente sabe que você tem um amor muito grande pelo esporte, então a gente vai começar a destrinchar esse podcast aqui. Meu amigo Kiss, fica à vontade também. Toda hora que você quiser falar assim, Duzão, quero mandar uma pergunta pro Vandinho. Fique à vontade. Manda um abraço. E eu vou começar te perguntando para você o seguinte, meu amigo, assim, como o esporte entrou em sua vida e quais foram os primeiros campeonatos que você começou a disputar? Na verdade, cara, o esporte eu gosto desde nascença. Acho que meu pai, ele gostava muito de assistir futebol e tal, minha família também. Eu, quando jovem ainda, tinha lá os meus 8 anos, mais ou menos, 9, não sei precisar, mas era nessa faixa. Eu tive um companheiro na época, e me convidou para jogar um campeonato de futebol de salão.
que é não sei se vocês chegaram a conhecer o João Klein, que morou em Jacarezinho, ele é da família Klein e tal. Ele falou, vamos jogar um campeonato de salão comigo lá na faculdade de Direito. Eu tinha 8 para 9 anos. Você começou no salão, então. No salão. Aí já teve um campeonatinho, fomos campeão. Até pouco tempo eu tinha medalha, mas... Deve estar em cima do morro. No lugar deve estar. Sempre vai. Eu gostava muito, ainda gosto de guardar essas coisas para depois. Sim. Eu estou muito meio saudosista, eu não gosto de recordar as Sim. coisas e tal, enfim, esse lance todo aí. Aí, depois veio aquele campeonatinho lá, não sei se não é da época de vocês, viu? Lá do Vilaciro, lá na saída da Vila São Pedro. Eu sou um pouquinho mais novo, Vandinho. Não, muita coisa também não. E lá, cara, era muito legal, cara. Tinha aquele campo do Vila Silas, mas o Vila Silas original. Mas Vila Silas agora que tem ali. No pé do morro ali. No pé do morro, não. Tá. Esse Vila Silas que eu tô dizendo é lá na saída da Vila São Pedro. Tem um mercado hoje ali. Ali não tinha toda aquelas casas ali pro lado de baixo, só tinha a Vila São Pedro para cima aqui, pro lado do colégio, por ali, não tinha o Silas Peixoto, não tinha nada. Ali era tudo mata, pasta e tal. Enfim, tinha um campo ali que ele era assim, olha. Era um pouquinho. Inclinado. Quase igual da Sete Volta. Mais ou menos. O interessante é que você, o goleiro do meu time aqui que eu estava jogando, se eu tivesse um campo de cá, não enxergava o goleiro do lado. Rapaz, meu Deus do céu. Um tapete. Mas, cara, dava uns campeonatos muito disputados. Nessa época eu já tinha meus 10, 11 anos. E era aquela época que o seu saudoso Ivan Alves Pereira que promovia os campeonatos, os torneios. Cara, era muito divertido. Eu tinha medo, Vandinho. Você tinha medo? Eu tinha medo. Eu vou explicar por que eu tinha medo do Vandinho. Por quê? Porque quando eu comecei a jogar futebol, Ah. eu era um piazão. Mas ele já era, né? O Vandinho, o Vandinho, conceituado, jacarezinho. E eu sempre pro lado de cá. Eu não consegui jogar no mesmo time que ele. Não. Eu sempre pro lado de cá. Errado. Aí eu vi aquele homem com 2 metros de altura. Pro lado de lá, eu falei assim, vai na merda. E ele assim, ele gostava de dar uma chegadinha. Não, gostava? Vandinho gostava. Ele gostava de dar desteca da gente, cara. Eu deixava. Você era volante, Vandinho? Do meio campo atrás. É. Campo atrás eu vi em todo. A recordação que eu tenho de você é de volante. É volante. Mas na verdade, eu jogava de lateral e zagueiro. É. Parte de zagueiro. Uma parte de zagueiro? E meio campo também, joguei muito tempo de volante. É o que eu falei, de meio campo atrás. A recordação que eu tenho que ele mordia a língua dava nos outros. Não, mas... Eu ia com meu pai, Vandinho. Eu ia na época daqueles quando tinha o amador, sindicato municipal, né? Que era muito bacana na época. Eu tava com meu pai na arquibancada, cansei de ver jogo com o seu irmão. Show de bola. Ferrinho, Dobrinha. Cara, tudo essa galera. O Morango, lembra do Morango? Lembro. Morango. Tudo essa galera. Moricinho. Dogrinho também, falar pra você. Malaguini. Você lembra do Regis, o goleiro? O Regis. Regis. Inclusive, falei com ele ontem. Eu falei com ele. Carrocinha. Um baita do goleiro. Carroça. Entendeu? Carrocinha, lembro dele também. E, aliás, o pai do Everaldo, eu só tinha o saudoso Coroa, uma pessoa espetacular, eu posso dizer, porque eu convivi muito tempo com ele, cara. Ele era... Eu só chamava ele de Coroa. Se perguntar para mim o nome dele, eu não sei. Mas era Coroa. Ele era o nosso massagista, cara. Eu fui roupeiro de vocês. Durante todo o tempo que eu joguei no sindicato, o Coroa era o massagista. E naquela época, cara, o futebol amador, ele é levado muito a sério. Aqui, muito a sério. Minha avó sempre morou ali perto. Dona Cida ali, o Limão. Minha avó sempre morou perto. Meu pai já ia cedo pra casa da minha avó e já começava ali se preparar pra poder ser esportiva. Era um espetáculo. Era assim mesmo. Era um espetáculo. Aliás, o Limão, quer mandar o Limão já sabe. É Limão, é Nenê. É Nenê. Aproveitando é Nenê. Oportunidade. Deda, meu tio. Pode dar, vai. Pode dar. Depois você tipo sabe, cara. É pra você. Ele, cara, é um cara que eu gosto muito também.
Aí, um dia nós passamos na casa, isso lá em 1900 vai Bolinha. Tá? Não vou nem dizer o ano. Aí, passamos lá, passamos aí para jogar futebol. E tá, batendo pau lá e tal. Ó, o irmão, tá aí a mãe dele. Ô, Nenê, o que você chama você? Foi só falando logo pra me ouvir, cara. Rapaz, ali pra frente, até hoje eu chamo de entendi, tio. Então quem saiu pra jogar bola não foi o Limão, o todo poderoso Limão. Não, o Nenê. O Nenê. Até hoje, você acredita que até hoje eu chamo de Nenê. Mas eu me recordei agora, realmente, ele tem esse apelido de Nenê. Os mais íntimos ele tem. Tem. Agora todo mundo é íntimo, né? Agora todo mundo Aqui, aliás, ele bate uma bolinha com a gente lá nos veteranos ali da seção da Atlético, todo sábado a gente... Você tá lá com o Ney Careca, com o pessoal? O Xande? O Matias, o Xande. O Xande é meu tio, pô. Meu tio, por parte da minha mãe. Cara, uma galera espetacular. O Ferrô, tem umas... Serginho Barbosa. O Xande, aproveitando que você falou isso, o Xande é tudo isso mesmo? Porque no churrasco de família é um fenômeno. Ele é um lateral assim, estilo. Agora tio. Foi pra cima. Ô, Bandinho, é tudo isso mesmo? Tudo isso? Não, fala a verdade, fala a verdade. Vai tentar um meu diferente, ou da família Teriato, da família Oliveira. Não, da nossa pelada aí, não lateral diferenciado. Diferenciado. Mas não quer dizer que é bom, é diferenciado. Ele fala que ele sobe rapidinho, ataca bem. Diz que é um baita do lateral. Marca, volta. Ele é diferenciado dos outros que estão lá. Dos outros que Oh, meu Deus, o programa começou, pessoal, no Alto Astral, Bandinho. Ai, caralho. Qual cidades da região você disputou campeonatos e se tem alguma especial? Tipo assim, ó, cara, eu fui naquela cidade e aquilo lá marcou pra minha vida inteira. Galera de frente que nós vemos, teve hora que teve bastante, né? Bastante. É bastante. Eu sempre converso com meu filho, o Polaquinho mais novo. E eu sempre conto essas histórias pra ele e tal, essa resenha que a gente sempre troca lá em casa. Cara, acho que aqui na nossa região, acho que não tem cidade que eu não joguei, cara. Imagino. Entendeu? Cambará, Santo Antônio, Joaquim Tavra. Eu tava pra lembrar uma cidade pra frente, Jundiaí do Sul. Depois ele lembra, eu contar. Pode contar. Jundiaí do Sul. Pode contar. Pra frente, Jundiaí lá, cara, como é que chama aquela... Cara, esqueci, o cara era da prefeitura e me convidou para levar um campeonato. Aqui, Ribeirão Claro, Carlota, Tomazina, Taguaí, Taquarituba, Fartura, Piratu, cara, não tem. Pra lá, Bandeirantes, Cambará, Cornélio, entendeu? Mourinho, Santa Cruz, Chavantes, aquela região ali que não teve cidade que eu não... Jogou tudo. Que eu não joguei, entendeu? E tem algum momento assim que você falou assim, puta, que massa que foi? É que assim... Na verdade, cara, assim... Jogar fora era foda. Teve esse campeonato todo... Lógico que Jacarezinho, o nível de Jacarezinho era muito alto. Era muito alto. O nível dos atletas que vinham disputar em Jacarezinho. Jacarezinho era o celeiro de craque. Sempre foi. Né, sempre foi. Jacarezinho era antes do que o Corinthians estava no Brasil hoje. Não podia deixar. Não! Tava demorando! Não podia deixar de falar pro meu cliente, Evandinho. Eu tenho que ficar, eu não posso falar muito. Vai, Corinthians! Meu tricolor paulista. Verdade. Mas vamos lá. Esquece o Corinthians. Aproveitando para falar uma vez que a gente foi na Taça Paraná, em Joaquim Tavra. Não sei se você estava nesse jogo. Depois eu tenho uma história de Joaquim Tavra. Pode contar. Marca aí. O jogo estava pegado, 0x0. Taça Paraná. E quem fez o gol foi o Dougrinhas. E nós ficamos no meio de campo porque a torcida não deixou a gente sair do campo. Isso era meio normal, né? Acho que foi nesse jogo. Cara, eu levei uma lambada, uma negócio era feio. Foi o time do sindicato. Sim. Meu tio. Parceirado. Meu tio. O Deda tava jogando. Tava. O Deda saiu uma confusão, uma briga. E naquela época. A briga era foda. Sim. Fazer
da segurança do... Só que, na verdade, os policiais da cidade, eles deixavam o pau comer do lado da cidade. Era assim. Entendi. Eles não iam lá, deixavam o pau comer, depois eles iam ver o que estava acontecendo, entendeu? Se tivesse que descer o porreiro, eles iam descer o porreiro do time. Entendeu? Então, realmente acontecia de levar uns pedófilos. O Jacarezinho já não era muito bem quisto. Não. Era muito forte. O falecido saudoso Beto teve uma briga lá. Eu me lembro de o Reis, se eu não me engano, acho que era o Reis que era o goleiro. É, o Reis. O Malaguini tava, o Ferrinho tava, o Deda tava. Sabe quem que estava junto jogando também naquele dia? O Gilmar Massafera. Gilmar Massafera estava também jogando. O Nenego não é dessa época? O Nenego acho que não estava. Não estava? Da época não estava. Mas não estava nesse time. Cara, é aquela confusão e tal. Aí eu achei, cara, foi muito engraçado. O Deda, ele abaixou a cabeça, mas deu uma cabeçada no meio do peito, cara. Era um negócio forte, né? Ele era forte. Ele foi forte. Toda a vida. É. E corria pra caramba. Joaquim tava. O bicho pegou. Mas então, historicamente, Vandinho, o pau torava na minha época também. Rapaz, uma vez com todo... Um abraço aqui até tô falando dele aqui, nós perdemos há pouco tempo o Walter Araújo, né? E o Vartão, uma lenda do esporte Jacarezinho. Esse é uma lenda. Vamos que vamos! E eu disputava Eu tive a honra de trabalhar com ele uns 5 anos fazendo técnica. Na cidade. Com o Vartão. E eu disputava o campeonato com ele na época aí. O Du é da minha época, né? Da minha idade. O Beto era um pouquinho mais novinho. O Beto é um craque de bola, os dois eram um craque de bola. Mas o pau torava na região também. Jacarezinho sempre foi assim. O pessoal já sabia que e os grandes bons, né? Os grandes jogadores de fora vinham jogar em Jacarezinho. Então, é isso que eu estava falando. Primeira coisa, o Jacarezinho, como eu disse, era um celeiro de craque. Tinha muito cara bom. E nos campeonatos aqui pegava os melhores de alguns lugares, Ourinho, Santo Antônio, lá e tal, trazia Bandeirantes. E vinha jogar aqui. Trazia. Só que aqui, os jogadores daqui, a maioria daqui ia para fora. Ia jogar campeonato para fora. Acho que quase que todos, por exemplo, naquelas fases daqueles times da época do Municipal, do sindicato. Os times mais que se destacaram aqui foram os municipais e o sindicato. Basicamente, o elenco inteiro, quando não tinha jogo no Amador aqui, jogava para fora. Eu, quando não tinha jogo aqui, eu jogava para fora. Sindicato preto e vermelho. Exatamente. Quer ver? Aqui, ó. Vai fazer chorar, hein? Nossa. Da hora. Aqui, ó. Essa camisa aqui, ó. Pode mostrar. Isso aí, pode mostrar. Essa é do Cicafé, ó. Cicafé. Ó, eu tenho uma foto lá. Essa camisa aqui, se eu não me engano, foi a última vez que eu fui campeão com o sindicato. Tem a foto lá. Eu não me lembro agora de cabeça a escalação, mas o goleiro era o Reis, era eu, Tambiu. Jogava pra caramba, hein, bicho. Santo Antônio. O Ferrinho. O Dobinha tava, o Reginaldo, que depois a gente vai ter oportunidade de falar. Cracaço de bola. Jogava pra caramba. Cracaço de bola. Nós fomos campeão e eu guardei essa camisa. Eu tinha o shorts também, mas não tinha o. Tá lá. Mas é mais o presidente era o Val. E o time do Municipal com as cores do tricolor. Por que será? Por que será que o Municipal tinha a cor que lembrava o Fluminense, né? Você sabe dessa história do Fluminense, não? Um pouco por causa do Dr. Manuel também, que era tricolor roxo, né? Roxo. Tricolor das Laranjeiras roxo. Eu acho que o Municipal foi por isso que ele... Essas cores para trazer para o futebol municipal. É isso mesmo. Meu amigo, a gente vai entrar agora um pouquinho aqui nessa coisa aqui de Taça Paraná, que deve ser uma época da sua vida bem bacana que você passou. Então, assim, quantas vezes você disputou a Taça Paraná e se você já levou caneca em alguma oportunidade, já foi campeão da Taça Paraná, Vandinho? Na verdade, cara, a partir do ano de 90, 88, eu estava com 20 anos, não, de 88 pra frente, eu joguei todas as competições da Taça Paraná. Não fiquei nenhuma de fora.
Qual que era o lance da Taça Paraná? Era o time campeão do amador e representar Jacarezinho. Ah, entendi. Tá? Isso. O lance era dessa forma. E aí escolhi os melhores jogadores do outro time. De repente o time que foi campeão abria mão e entrava um outro. Mas normalmente era o time campeão. Aí o que acontecia? Eles convidavam os jogadores, eles faziam uma seleção. Eles convidavam os outros atletas para fazer parte do elenco para disputar a Taça Paraná. Então, de 88 para frente, eu disputei todas as Taças Paraná. Aqui Jacarezinho competiu. Eu não fiquei nenhuma de fora. Um ano que Jacarezinho, eu me lembro, um dos anos que Jacarezinho não competiu, aí a cidade de Cambará, eles foram representar a região. Aí me convidaram para jogar para o time deles. Até há uns tempos atrás, teve um conhecido meu falou: eu vi uma foto sua lá na sala do prefeito, lá no quadro. Eu falei: mas que foto minha? Eu nem lembrava disso. Eu tinha uma camisa também desse time, era municipal de Cambará, que se chamava lá. Sim. Era da prefeitura. Se não me falha a memória, isso que era uma época de uma média, lá nas antigas. Lá. Rodrigo, o Vandinho está registrado aí na sua cidade, na sua terra lá, ó. Vai na sala do prefeito, você vê lá, rapaz. Esse amigo falou: mas viu uma foto sua, tá. Falei: mas do quê? Ele falou: não, tá lá, tá. Falei: é verdade, cara. Ele discutiu a Taça Paraná. Quando o Jacarezinho não teve nada, e me convidaram para jogar para ele. Foi do Maza. Oi? Do Maza. Foi campeão alguma vez, Vandinho? Cara, bateu na trave. Duas vezes, né? Bateu na trave. Foi duas vezes. Na primeira eu não tava. Foi o time do Municipal. O time do Municipal, se não me falha a memória, foi em 85. Mas o nível era altíssimo na região, né? Imagina. E quanto mais ia passando de fase, mais time bom. E os times lá de cima de Curitiba vêm com jogadores profissionais. Eles investiam, pra você ter uma ideia, eles investiam muito no futebol amador. Naquela época corria muito dinheiro. Eles investiam muito. Uhum. Eu, particularmente, confesso a vocês que eu ganhei muito dinheiro no futebol amador. Um dinheiro que eu tive que daria, que eu daria pra mim fazer a despesa da minha casa, entendeu? Eu só ganhei na época um saco de laranja e dois Gatorade, se fosse nos tempos atuais. Aí o que aconteceu? Em 80, se não me engano, foi 85, se não me fala a memória, o Jacarezinho perdeu a final pro time do Trieste. Esse Trieste, meu pai vivia falando dele. Meu pai vivia falando. Do esporte amador dentro da Taça Paraná. É o time, é o bicho-papão. Meu pai falava mesmo. Eles eram quase profissionais, sim. Eles tinham um elenco lá que era. Enfim, mas nessa competição não tava. Eu tinha, se eu não me engano, acho que eu tinha 16 anos. Né? Aí, em 91, você foi para o sindicato? Não, a Esportiva Jacarezinho, junto com o do Emelim Ximenes. Lembro. Uhum. Aí nós fomos vice-campeão também. Perdemos, me lembro até hoje também, que um time da perto. Deixa eu me recordar que a memória não está tão boa. Fica tranquilo, Vandinho. Fica sossegado. Depois de Ponta Grossa, cara, é Palmeiras. Palmeiras. Eu assustei. Eu fico assustado já. Mas tem uma cidade chamada Palmeiras. E o time que tinha lá naquela época, se eu não me engano, acho que era o Ipiranga de Palmeiras. Ipiranga, lembro. Tá? Aí o que aconteceu? Eu conto essa história também, meu polaco fala, o Marcão estava nesse. Você lembra do Jorginho? O Jorginho aqui, sim. O Jorginho, todos estavam nesse time. O Malaguini, o Beto Farenberg jogava também, o Beto Farenberg era da usina. Sim. O Paulinho, que é do bombeiro. Time massa, hein? Não, o time era muito massa. Aí nós fomos para a final dessa competição, nesse ano, em 91. E o primeiro jogo foi aqui. Veio. Cara, o esportivo estava lotado. Estava lotado, eu lembro. Veio um árbitro federado lá, não me lembro qual árbitro que era um destaque do Paraná. E o Peru aqui. Em termos de arbitragem, ele veio apitar. Rapaz, você começou. Eu tô pegando o jogo. Eu lembro, Vandinho. Não, escuta essa história. O primeiro jogo foi aqui, o segundo jogo ia ser lá, na final da Taça Paraná. Cheio de rádio de Jacarezinho, Catadora, de lá, da região veio. Tá. E o jogo começou.
Tá, esse Marcão, ele me tomou uma bola nas costas, assim, no lançamento, eles tinham na época tinha ponta ainda. Era ponta. Foi ponta, Tele. Foi Ponta. Um moreninho baixinho. Corria pra caramba, hein? Cara, pensa naqueles caras para ter um motor no. Marcão me toma a bola nas costas e o moreninho disparou na jogada. E eu lá no meio da zaga, decidi para cobrir o Marcão. Só que eu fui na corrida, a hora que eu cheguei na bola, ele chegou no meio que eu uma adiantada na bola, eu dei no meio, eu joguei lá no lambrado. Cara. Eu acredito nisso, Vandinho. Brincadeira da parte, Sim. Eu nunca fui Você foi técnico. Você foi técnico. Não, verdade. Você foi técnico. Não usava nunca da violência, assim. Mas esse lance, eu vim na corrida. Sim, ele foi mais rápido. Na minha cabeça, ali, naquele momento, de reflexo de segundos, eu ia chegar primeiro na bola que ele. Só que ele chegou, eu joguei lá na. Cara, tava uns 25 minutos no primeiro tempo. Expulsão de cara? Na hora ele já veio pro vermelho. Na hora. Rapaz do gás. Foi na hora. Não teve nem VAR pra dizer que era amarelo? Não, o duro que ele era franzininho, assim, mais baixo. Levinho. E tal, ligeiro. Eu era mais forte, tal. Na velocidade do impacto, eu dei ele pra tentar. E joguei lá. Foi parado, sério. Foi alambrado. Ganhou do Neymar? Ganhou do Neymar? Então, daí, resumindo, depois... o jogo de volta foi lá. Aqui nós perdemos de 1-0. O jogo de volta foi lá. Aí eu falei, não, nem vou, os caras, vamos lá, não vou. Fiquei tão só. Qual cidade que foi o jogo de volta? Palmeiras, é verdade, você falou. Aí o jogo de volta foi lá. Eu tava acompanhando pela rádio aqui de Carazinho. O primeiro tempo tava 2-0 pra nós. Falei, nossa. Verdade. Aí com muita pressão, porque, cara, era. Eu imagino. Você jogava assim na casa dos caras, cara, os caras. Era uma pressão total. Era a mesma coisa que... na porrada. Era a mesma coisa que na época eu jogava ali na São Francisco da Cachoeira. A família, tudo assim, perto do campo, assim, ó. Tudo em volta do campo, mas tudo em volta do campo. Você não via nem a linha. A família inteira. Aí tinha um cara habilidoso deles lá, um 10 deles. Se você chegasse perto pra mim e fazia assim, ó. Queria entrar pro campo. Aí você recuava. Aí tentava uma chegadinha, fazia assim, dá o caneco pros caras. Senão nós não sai daqui. Isso aí mesmo eu tô fazendo pedaço. Era basicamente isso. Sim. Eu joguei algumas vezes lá. Mas o pessoal tinha um certo receio, né? Mas eu que sempre fui errado, Vandinho, porque eu sempre joguei pro time que não tinha campo. Sempre pro time que ia lá. Eu falei, vou parar de apanhar. Um dia jogando bola um dia, tivemos um convite, eu e meu irmão sempre foi mais habilidoso que eu, pra jogar na Grosseries. Falou assim, agora vocês vão ser o time da casa. Aí eu vinguei. Vingou? Gostoso, gente. Aí sabe o que é? O time de lá olhar pra você e falar assim, e eu poder falar assim, minha torcida tá aqui. Tá aí. Vem de mim pra você ver. Eu sorteio a madeira. Eu fiquei, acho que uns 2 anos na Grosseries. 2 anos? Mas eu lavei a alma. Porque eu apanhei muito. Eu fui umas 2, 3 vezes jogar. Não vem falar que você jogou bola, pelo amor de Deus. Era goleiro. Ele falou assim, aconteceu o pênalti, goleiro, o negócio é o seguinte, eu tô sendo... Vocês não vão sair daqui, não. Não tinha como. Se defender, você não vai sair daqui, não. E eu defendi o pênalti. Os caras falaram assim, você não vai sair daqui, não. Isso. O pessoal chegou bem perto assim, do gol. Assim. Eu falei, meu Deus do céu. Depois eu vou perguntar pra você se você tem alguma experiência de futebol. Não vai me lógico que não. A gente não tem. Nem no Google acha, meu. Não. Então, daí, resumindo, no jogo de volta, eles empataram o jogo de 2-2 e daí começou um ganho. Tinha 1-0 aqui para campeão lá. Foram campeões. A vez que o sindicato ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar. Várias vezes nós estamos com o sindicato, mas aí não. A fase mais alta que eles ficaram foi terceiro. Terceiro lugar fazer um. E foi o Regis foi considerado o melhor. O pai tinha um jornal dessa foto lá de o melhor goleiro da Taça Paraná, ele fazendo uma ponte. Assim, o cara tirou uma foto. Não tem um goleiro chamado Mauricinho? O pai falava essa coisa pra mim. O Maurício. Chamei de Maurício.
É Mauricinho. É Mauricinho. Sim. Pra mim, na minha concepção, no arco ali, como diz o no arco, pra mim foi o melhor. Aqui já foi o melhor. Ele jogou muito municipal, né? Municipal, eu lembro. O Riverino, ele fala que o gol mais bonito que ele fez na vida dele foi em Jacarezinho, no Paraná. Aquele de bicicleta? De bicicleta? Eu tava com a cara socada no alambrado, que não tinha mais espaço pra cadeira esportiva. O Maurício foi nesse. Você lembra disso? Eu lembro. Ele falou assim: o gol mais bonito da vida dele foi em Jacarezinho, de bicicleta. E a gente tava no campo, a gente viu todo o movimento, a jogada. Porque na televisão a gente tá meio disperso, ele passa batido. Mas aqui no campo a gente viu toda a jogada. Nossa! Foi. Coisa linda, né? Ele naquela idade, não sei quantos anos que ele estava. E ele tava machucado. Então, assim, naquela com 50. Fora o Edu, ele tava machucado. Fora o Edu deitando na ponta esquerda, né? Aquela barriguinha dele assim, jogar pra caramba. Ele virou o corpo, conseguiu dar bicicleta. Tava passando da bola. E o Mauricinho foi tentar buscar assim, ó. Passou entre a bola e a trave, assim, a mão dele assim. Não é à toa que se tornou o fenômeno que foi, né? O gol mais bonito da vida dele, ele fala até hoje, que foi em Jacarezinho no Paraná. E aproveitando esse papo nosso de... Pode falar. Pode falar. Não sei se vocês se recordam, cara, eu sou ruim de data, mas veio a seleção de Master jogar aqui e veio uns caras top também. Veio, que eu me lembro que veio o Careca, o Gilmar Fubá, aquele que jogou no Corinthians, o Elias, um moreninho que jogava na cabeça de área. Sim. Veio o Rosemiro, que jogou no Santos. Rosemiro já era mais velho que ele. Veio aquele que jogou no... Se eu não me engano, acho que foi o lateral esquerdo que ele jogou no Cruzeiro, era... Puta, esqueci o nome do cara. O Edu veio, o Renato Pemurcho, que jogou no São Paulo, jogou na Seleção Brasileira. O goleiro veio, se eu não me engano, acho que era o Veloso, se eu não me engano. Tá. E o Careca, centroavante. Eu, no time de veteranos da cidade, jogando, marcando Careca. Putz, que missão, hein, vai? Eu falei, Careca, cara, pra mim é uma emoção marcar o É verdade. Falei, Careca, pra mim, cara, pra mim, eu tá aqui do celular marcando você, cara. Só não apela comigo, o resto. O Careca é um cara, pelo menos um pouco tempo que nós tivemos ali. Sim. É um cara espetacular, assim, não é aquele cara. Porque normalmente tem uns caras malos. Marrento, né? Tem uns caras marrentos. Tem uns caras marrentos. Saindo dali, nós fomos pra outra resenha, cervejinha, churrasco. Sim. Lá na Cerce. Na Cerce. Na seção da Cerce. E nós sentados numa mesa, ele e o Gilson Matias. Sabe, o Gilson da Caixa Econômica. Sim. Gilson. Jogava pra caramba, hein? Cara, Gilson também é um cara espetacular, sabe de tudo também do esporte. E nós sentados, o Gilson falou assim, Careca, fala uma coisa pra mim. Qual foi o melhor jogador, o cara que você jogou, que você acha que pra você que foi o melhor? Ele estava tomando cerveja e falou, cara, igual o Maradona, eu nunca vi. Ele jogava muito tempo no Napoli. No Napoli. Ele falou, eu que jogava junto com ele, no mesmo time dele, tinha jogado o que ele fazia, eu não acreditava que ele fazia jogada aquela. Ele ficava muito tempo no Napoli, eles eram amigos íntimos. Sim. Parceiro. Fizeram uma dupla, não, foram campeão. Foram campeão. Era fera. Pessoal, só vou pedir uma licença para vocês só um minutinho, que a gente vai falar do nosso primeiro patrocinador. E é porque aqui na sequência aqui tem uma pergunta aqui um tanto quanto caliente. Caliente? Você achou que aqui ia ser só pergunta de esporte? Você nem mandou isso aqui para mim, eu que dei uma bolada aqui. Ixi. Revirando aí a sua vida, mas já que não é mandado no seu peito, é pra ficar cegado. E depois, na sequência, meu amigo Kid, meu bistecão da Vila 7, bora. Você vai falar pra gente aí sobre as nossas plataformas, ou um pouco delas aí, beleza? Pessoal, se você ainda não conhece a Delivery Multi, é uma empresa super, hiper agradável aqui de Jacarezinho. Somos um app de delivery de comida, que nele você tem acesso ao cardápio dos restaurantes, lanchonetes, pizzarias da cidade que já estão fechados conosco. Bateu aquela fome? Quer usar o nosso app para pedir a sua comida? Basta baixar o app no Apple Store ou no Google Play. Faça login com o Facebook ou criar um usuário e senha e acessar todos os restaurantes da sua cidade cadastrados no aplicativo. Além do app, também é possível fazer pedidos via site. É isso mesmo, www.deliverymuch.com.br. E para que os restaurantes e lanchonetes da nossa cidade de Jacarezinho, que ainda não
não fazem parte do nosso app, basta entrar em contato pelas nossas redes sociais, Delivery Multi, Jacarezinho. Para quem estiver acompanhando esse podcast, olha aí, Vandinho, olha aí, Carla, em especial, tem um cupom. Você entra lá, você faz o seu pedido, tá? O cupom se chama DM Podcast e ganha 20% de desconto, tá? Em seu pedido, DM Podcast, e ganhe 20% de desconto em seu pedido. Delivery Multi, bateu aquela fome, curtiu, baixou, pediu, chegou. Meu amigo quis, na sequência agora aí, sobre as nossas plataformas, interaja com o povo aí. Vamos falar aqui do Facebook, né, da Rede Zafra de Comunicações, na rádio do Facebook, Rádio Zafra. Estamos também no TikTok, no Kawaii, né? Fazendo aquele sucesso. Isso, agora estamos também no TikTok e no Kawaii. De frente com nós mesmo. Site Portal Cidade em Foco, parceria com a Rede Zafra. Nosso amigo Rodrigo presente aqui hoje. www.portalcidadeinfoco.com.br. Daqui a pouquinho eu falo do pessoal que está fazendo, sempre interagindo com a gente aqui nas redes sociais. Nas redes sociais. Isso aí. Beleza. Meu amigo Vandinho. Aí vem! Já começa assim, fora o esporte. Quando ele fala assim, fora o esporte. Aí vem! Aqui tudo aprontou. Mas não é nada muito pro pessoal que Jacarezinho e da região. Não saiba. O carnaval ou pelo menos aparenta ser uma outra paixão sua. Pelo menos eu tenho recordação sua aí nesses salões da vida aí, olha. Sempre caracterizado como mulher, desfilava como uma diva nos nossos inesquecíveis salões, ao brilho de muita purpurina e aquilo que eu falei no início, aquela mini saia ridícula que ele usava, hein? As pernas na graça. Cara, o carnaval, assim, eu percebi que era uma coisa que você gostava muito, né? Gosta ainda, né? Você tem alguma história bacana, assim, não é uma pergunta em si, ô Vandinho, você tem alguma lembrança, alguma coisa, alguma resenha da época do carnaval? Fica à vontade, irmão. Você tem, muito bom demais. Resenha é bom demais. Verdade, cara, o carnaval eu toda a vida gostei, desde moleque, né? A minha família gosta muito de música, de diversão, de animação, enfim, isso. E eu comecei a fazer essa brincadeira aí. A primeira vez que eu desci de mulher no desfile do carnaval, aliás, o carnaval de Jacarezinho também era muito bem conceituado naquela Era referência para a região inteira, né? Vinha muita gente fora. Londrina, vinha assim. E eu tinha lá os meus 14 anos e tal, e começou cedo. Meu irmão morava em Curitiba na época e tal, e ele vinha sempre no carnaval. Vamos descer de mulher, vamos. Ele e um outro amigo, o Eduardo Ferreira, lá hoje trabalha na rádio lá em Santo Antônio e tal. Vamos descer de mulher, vamos. Colocamos a roupa de mulher e tomamos naquele tempo tinha para esquentar o peito lá. Eu, particularmente, tem muita gente que às vezes fala, Vandinho, bebe muito. Não, eu sou bem light, às vezes nem bebo nada, entendeu? Entendi. É que eu gosto da brincadeira. Da brincadeira, da zoação e tal. E de lá pra cá, dos meus 14 anos pra cá, eu acho que falei um carnaval só dos que teve alguns anos que foi cancelado o carnaval que teve e tal. Mas de lá pra cá, um ano só que eu passei sem desfilar na Rua Paraná de mulher, que foi um carnaval só que eu passei. Imagina, você virou um símbolo da época. Sim, é verdade. Era um símbolo. É verdade. Símbolo tá aqui, não é verdade, cara? Você virou um símbolo, porque assim, se o Vandinho não tivesse de mulher na Rua Paraná, parece que não tinha carnaval de Jacarezinho. É verdade. Aí veio uma passagem assim, dentre várias. Essa foi engraçada e ao mesmo tempo foi meio. Sei lá o que eu posso denominar isso. Aí eu tava na concentração ali no começo. Aqui no começo da Paraná aqui. No começo da Paraná, tá? Para não falar que eu não tinha bebido, eu tinha tomado uma surra, assim, cerveja normal. Nunca desci. Assim, apesar que tá de salto alto também, né? Salto alto não dá pra ser ruim. Né? Concentração brincando. Daqui a pouco, rapaz, eu meio lá de terra, bem toma minha bunda. Olhei do lado.
Mas eu não ficava muito pra trás, eu tava bem condicionado dentro do carro. Era automático. Veio tum, eu tum. O papo dele aqui. Ele disfarçou assim, eu vou. Assim, sem. Ele é mulher? Que mulher? Aí nada, aí eu preciso do cara dele, eu digo, ele afinou, né? Falei, meu, se fosse mulher, muito pior ainda. Pior, É verdade, não. É carnaval, é festa. Você acredita que o cara afinou? Eu acredito. Ele afinou, cara. Ele é uma vazou. Virou bagunça aí. Aí que você descia uma gatona na roupa lá, nada descia, vai E os cabelos? Ei, Os cabelos. ele caprichava, cara. É, caprichava. Ele caprichava, descia a gatona. Mas que as pernas do dia né? Passando aquela perna do jogador que tiver. Ai, meu Deus do céu, tempo bom, né? Que eu tenho, eu gosto muito de carnaval. Bacana. Bom, divertido. Você chegou a tocar nesse assunto aqui, Vandinho, lá atrás, e eu só não estiquei muito a conversa, porque eu sabia que ia vir essa pergunta aqui na sequência, que você falou que você já teve lucro com o futebol amador, né? Então aqui é específico, né? Se você já teve lucro com o futebol amador, ou só chupou laranja mesmo, aqui a pergunta é essa. Não, se você pegar esse pessoal mais antigo que jogava, eles vão saber do que eu tô falando aqui, entendeu? Como o Jacarezinho tinha um celeiro de jogadores bom de bola, etc, etc. Então, o pessoal da região vinha buscar. Até mesmo aqui dentro do próprio município, saiu uma graninha lá, né? Sim. Né? Enfim, municipal. Aí, o que acontecia? Os caras vinham buscar. Só que daí, obviamente, eu dava as minhas condições. Ó, vamos jogar em Ourinhos, né? Eu joguei muito campeonato em Ourinhos. E Ourinhos também era forte. Como eu falei pra você, os caras levavam... Naquela época era assim, era forte. Era sério, os caras levavam como se fosse um campeonato de profissional. E pra segurar os jogadores, eles davam... Tem time forte em Cândido Mota, naquela região. Isso eu conto pro meu polaco também, que gosta muito de futebol, e o meu filho, né? Ele teve uma cidade aqui no estado de São Paulo chamada Itaguaí. Você passa aqui Carlópolis, Fartura, depois é Itaguaí. Itaguaí tinha um time lá do município. O cara depois de disputar um campeonato regional, pegava toda aquela região do estado de São Paulo. E eu fui lá, não sei se vocês chegaram a conhecer, eu lembro, o Lacir Paco, jogava muita bola também, jogava de médio volante, patinense também muito tempo. E eu fui lá, o Lacir me levou de vamos lá, vamos lá, tal, daí você acerta o valor do cara lá, tá bom, vamos embora. Bom, cheguei lá, o cara falou, aí eu dei mais dinheiro. Apesar do campeonato ser curto, mas... Curto eu digo porque nós tínhamos, com todo time bom que nós tínhamos, não vingou. Mas o cara me fazia comparação com o salário mínimo da época, era tipo assim, se o salário mínimo hoje está acredito que está R$1.200. 1.200, qualquer coisa. Um pouquinho. No dia de hoje eu ganhava R$1.000 por partida. Entendi. Então se eu jogava 4 partidas no mês é R$4.000. Sem contar as despesas, que daí pagava se quiser tomar cerveja. Sim, era por conta. Ele buscava no sábado, quisesse posar no hotel. Era uma vida de goleiro, né? Entendeu? E naquela era meio atrapalhada da cabeça, muitas vezes eu não sabe, né? Posava no hotel. Só que eu procurava me cuidar, só não aguentava jogar. E a base desse time que ele montou era a base do time da Platinense, que tinha recém saído do Campeonato Paranaense. E era um time forte também. Então, todos os caras eram goleiros. O único que não jogava profissionalmente na época era eu acho que o Cabeção lá dos que hoje jogava no Sesc. O Cabeção do Sesc. E eram nós dois, que o resto... Meu tio chegou a jogar profissional, o Débora. Pelo União Bandeirantes. Aí o resto era a base do time da Platinense, entendeu? Então, nós tínhamos um time muito bom, só que acabou não dando certo. Nunca foi confundido com o Wash na rua alguma vez? Algumas vezes. Várias vezes. Pode deixar eu perguntar pra você. Eu vi você passando ali. Não. Ô, Galerani! Desculpa, achei que era o Galerani. Nunca aconteceu alguma vez já, velho?
Não, me chamaram. É o Ócio e o... Como é que chama aquele que trabalha lá na Tucano, lá, o casado com a Pelé lá da Vila Rosa? Putz, esqueci o nome dele. É o Ferreira. É Ferreira? Não, tem aquele irmão do Ferreira que casado com a Pelé, careca. Na Sucan? É. Não é o Camarguinho, não. Paulão? Paulão que andava de bicicleta. Ah, Paulão. Tá. Um monte de gente. Ô, Paulão! Não, chama para Paulão mesmo. Deve ser a mesma confusão que fizeram com você aqui no comecinho da Paraná, né? Oh, meu Deus do céu, que papo gostoso, Bandinho. Ai, gente de Deus. Bandinho, no seu ponto de vista, depois de todos esses anos, aí agora você vai lembrar dos seus amigos aí. Qual foi o jogador que você falou assim, esse aqui foi o cara que eu mais vi jogar bem do meu lado, assim, que você reverencia? Cara, tinha muito, cara. Tinha muito. Naquela época tinha bastante jogador. Muito cara bom de bola. Você pegasse um elenco dos 11 que estava jogando, mais 8 lá de fora, 10 que estavam na reserva, cara. Eu fiquei sabendo que o Reginaldo era coisa assim de... Não, demais. Aí eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Aí, cara, tinha muito. Mas um cara que eu sempre falo para todo mundo, eu já joguei mas muito, cara, muito. Eu joguei com profissionais a nível do Pateta e alguns campeonatos disputando, o Perrot, vários outros que agora não me vem na cabeça, mas, cara, igual o Reginaldo. Todo mundo fala uma coisa. Eu jogava muito. Reginaldo, eu chamo ele de Reginaldo Bundudo. Eu ia falar assim, eu ia perguntar até o Felipe. Igual o Reginaldo, eu nunca joguei. Eu jogava com a 10, eu falei isso. Eu há pouco tempo, contando também essa história lá pra você chegou a jogar no São Paulo, não foi hoje? Não, essa história eu vou contar pra você agora. Opa. Há pouco tempo. Spoiler! Igual ele, não, exatamente. São Paulo. Eu tinha 15 anos. O Reginaldo é 2 anos mais velho que eu. Ele tinha 17. E o Zé Reinaldo de Andirá, que também era um cara muito bom, cara. Vocês lembram do Brasil? Conhece Brasília? Brasília, bigodinho. Jogava futebol aí. Salão, jogava pra caramba. Na época ele era metido com empresário. Tipo um empresário. Sim. Cara, Brasília, ele ainda continua, ele é bom de conversa. Bom. Ele conseguiu um contato com o time de São Paulo. São Paulo mesmo. Lá no Morumbi. E ele veio falar comigo na época. Falou, dá pra você ir e tal. Falei, você tem que falar com meu pai e com a minha mãe. Tem que ir lá conversar com meu pai, minha irmã, minha mãe. Aí ele levou para fazer uma avaliação lá no time de São Paulo. Levou o Reginaldo, levou eu e levou o Zé Reinaldo de Andirá. Cara, eu falei, mas será que é verdade? Será que é outro? Fica na dúvida, né? Fica na dúvida, né? Dá um dinheiro no coração, começa a e tal. E fomos, levou naquela, pegamos um monte de pegar autorização para poder viajar, eu era de menor e tal, e fomos. Eu, o Reginaldo, chegamos lá, os caras de São Paulo já estavam esperando entrar no Morumbi e tal, ficamos, cara, com uma experiência sensacional. Muito bom, né? Ficamos alojados lá no Morumbi, tudo que os caras tinham, a gente tinha, comida, alimentação, mesmo na semana nós fizemos lá, tratamento que os caras tinham, eles também tinham. Treinamos a semana inteira, no meio da semana teve jogo do Corinthians lá no estádio. Olha. Os caras levaram nós para ver o jogo do Corinthians. E o Corinthians ganhou, né? O funcionário do São Paulo. Lá. Eu tenho certeza que o Corinthians ganhou esse jogo. Não, você vai querer contar. Corinthians e Botafogo. Aí essa experiência foi sensacional. Nós ficamos lá. Eu confesso a você que eu fiquei um pouco repreendido. Porque normal. Enfim, chegou no final de semana, o responsável lá foi lá e falou, ó, eu tenho fotos até hoje dele, o Reginaldo. Ó, é esse menino aqui, que traga ele daqui uns anos e tal, esse daqui nós vamos para Pedro, que é o Reginaldo. Que é Reginaldo. Esse aqui você já pode
providenciar a documentação dele. Aí veio embora, o Brasil na época falou, explicou. Aí o Reginaldo veio para Jacarezinho, preparou a documentação dele, tudo, tá? E foi para Paulo. Cara, eu falo isso, que daí dizem, eu não vou entrar nesses merda, ele acabou não ficando e voltou e tal. Cara, mas mas teve oportunidade. Não, aí jogava demais. Eu me arrisco a dizer, eu estava num grupo de pelada lá, nossa, um bate-papo contando uma resenha. Falei, cara, eu me arrisco a dizer, se o Reginaldo continuasse na carreira dele mesmo ali, como jogador de futebol, ele era jogador de amigo de seleção brasileira. Ele jogou muito. Não é a primeira pessoa que fala isso. Não, Todo mundo fala isso. A região inteira fala isso dele. Ele era possível. E nesses campeonatos todos que você disputou, Amadores, Taça Paraná, enfim, você teve alguma contusão séria? Que você ficou muito tempo parado e falou assim, ó, talvez eu não volte a praticar o esporte? Não, graças ao bom Deus, nunca tive nada sério, cara. Já tive a oportunidade de machucar, mas nada que ficasse bom um tempo. Não. Aí sim. Tortão no joelho normal. Já era normal. Aí eu torcia, já ia lá tinha um japonês da Vila São Pedro, do Schmidt, já passava umas dor lá, mas já arrumava. Graças a Deus, nada. Nunca teve nada grave. Uma fratura, nada de graça. Você tem mais alguma coisa para apresentar aí? Pode apresentar. Cara, eu tenho. Pode interromper nós aqui. Eu tive a oportunidade, que eu estava dizendo para você, nessa situação que nós jogamos lá, esse campeonato lá em Itaguaí. Sim. Essa história para vocês. O diretor da Platinense, à época, ele assistiu os jogos. Como ele tinha muitos caras da Platinense e tal. E nessa época eu já tinha, eu tinha uns 24 anos, mais ou menos, 24, 25 anos. Ele chegou em mim e falou, Plano, você não quer? Vamos lá, vamos jogar com nós da Platinense e tal. Falei, cara, eu já trabalho, tenho minha profissão. Se você aceitar que eu vá só para jogar, ou eu... Não, mas você tem que treinar. Não, eu vou treinar quando eu sair da base, sai 5 horas. Ele falou, mas aí vai ficar complicado. Não, para mim, naquela altura do campeonato, porque naquela época você não ganhava um dia, sabe? Entendi. Profissional não ganhava. Profissionalmente, entendeu? Deus me deu uma boa discernição nesses momentos, sabe? Sim. Eu pensava muito, falava, de repente eu vou ficar aí 10 anos nessa vida e vou sair lá sem uma mão na frente e outra atrás. O jogador de futebol, a carreira é curta, né? Ela é curta e pode ser que... É curta e você não ganhava, mano. Você chegou naquele momento da vida, você tem que falar assim, peraí. Bacana enquanto durou, mas agora tem que tomar conta da minha vida. Tem que tomar conta da minha vida. Essa aqui é relíquia, ó. Eu fiz uma. Parece que eu conheço, tinha 17 anos. Aí o seu Ivan, falecido Ivan Pereira. O Ivanzinho. Eu estava com 17. Me levou para fazer a avaliação em Bandeirantes, no União Bandeirantes. Os Ivan, tá vendo os Ivan aí? Aqui, ó. Aí, naquela ocasião, nós ficamos mais ou menos um mês treinando. Toda semana a gente ia treinar. Pode mostrar ali, Vandinho, fica à vontade. Aí, pode mostrar. Aqui, ó. Essa camisa é uma relíquia, ó. Quem tá, ó. Isso, ficou bonito. É relíquia aqui, ó. Eu lembro que o meu tio jogava uma dessa. Na época eu tinha 17 anos, eles usavam antes. É antiga mesmo. É antiga. Sim. Jogava. Jogava. Eu acredito. Eu acredito. Aí, naquela ocasião, o seu Ivan acertou lá e vamos lá, vamos ficar com esses meninos. Um amigo meu que hoje não mora aqui, o Jada, mora em Curitiba. Vamos ficar com esses meninos aí, tá? Daí, acertando, tudo mudei lá para Bandeirantes, começando a treinar. Tive a infelicidade, ou talvez seja a felicidade, não sei. Naquela época, o União não tinha um elenco de juniores, nem de. Era profissional. Era um elenco só. Era um elenco de 30 jogadores lá que, entendeu? Aí treinava tudo junto. Pra mim foi uma experiência boa. Daí eu já treinava. Pegava a experiência com os pessoal. Já jogava os macacos velhos. Paranaense, mas por outro lado ficava ruim porque. Era difícil subir. Pra me jogar era difícil ainda. Eu jogava daí quando tinha aniversário de cidade, aquele negócio todo, entendeu? Mas daí eu fiquei pouco tempo. E daí eu comecei a pensar, falei, cara, não sei o que
será que eu ficar nessa vida aqui, eu vou conseguir alguma coisa? Entendi. Aí a gente começa a pensar um pouco mais, né? Confesso que eu fiquei pouco tempo. Mas, ó, vou ser sincero, você jogou bola pra caramba, cara. Eu fiquei 6 meses. Né? Eu falei, não, eu vou trabalhar. Eu com a minha. Você lembra da banda, cara? Que eu tive uma banda lá nos anos 90, os Vagalumes. Você lembra? A gente foi pra Santos, a gente gravou CD, a gente participou de um evento que teve na Record. Na verdade, a gente chegou a passar na época lá. Teve algumas cenas que foram distribuídas na época, a gente se preparou muito, a gente passou. É teste que fala. A gente passou no teste. Quando a gente ia pro ar, acabou o quadro do programa. Mas que sorte, hein? 10 anos pra ir pra Record. Então, vai pra Record, passa no teste. Pegou a senha? Mais de 1000 bandas disputando lá. Chegou a vez de passar? Acabou o quadro. Aí quando eu vim de lá, com essa mesma percepção sua, agora eu vou trabalhar. Chega, eu vou trabalhar. Bandinho, nós já passamos da metade do programa. Você pediu pra te lembrar, vou te lembrar. Tem 2 histórias aqui. Você quer contar de Jundiaí do Sul ou você quer contar de Joaquintava? Pode escolher. Ele tá rindo, gente. Ele tá se acabando. Tá dando até calor. Não, cara, essa história de Jundiaí do Sul, cara, é que eu tenho essa. Graças a Deus, eu sou de bem com a vida. Sempre, isso é bom. De bem com a vida. Sempre fui. Se Deus me permitiu, você sempre assim. Isso é bom. Enfim, eu fui disputar um campeonato com o time Jundiaí do Sul, cara. Só pra você ver. Na época, quem me levou lá foi o Betinho. Betinho, meu irmão do Marcos, que era do bombeiro, sabe, Betinho? Sim, conheço. Filho do falecido seu Antônio lá. O seu Antônio, que era de motorista da PAI. Da PAI, Antônio. amiguíssimo da minha mãe. Aí o Betinho era policial, trabalhava lá e tal, ia ter um campeonato lá do amador lá da cidade e eu fui jogar. Eu fui jogar o time do tal do Walter Abras. Depois eu sabia desse cara, eu não sabia, mas tá bom, vamos lá. Aí ele era prefeito na época. Foi eu, o Duas que tava. Você perguntar pro Dudu, você vai lembrar dessa história aí, do Araújo. Do Araújo? Do Araújo. Tava lá. Ele é mais novo que eu. Sim. Mas nessa época, nessa ocasião aí, eu acredito que deveria ter uns. Cara, acho que uns 30 anos. Eu já tinha. Tinha perdido o cabelo? Rapar da cabeça? Chegamos lá no estádio, só não me conhecia e tal, né? E eu tinha recém rapado a cabeça. Aquele carecona assim, cara. E eu tava bem condicionado fisicamente, cara. Tava a caixa em dia e tal. Cheguei no estádio sem camisa, cara. Só de chaneleta, de bermuda. Eu sempre andei meio largado, entendeu? A mala aqui do lado da bolsinha, amarrado na... Que passinho de jogador? Não, nunca foi dele. Mas era tinha do estilo, né? Sim. Né? Aí, chegamos lá, tinha um jogo de fundo e o primeiro jogo. Tava tendo o primeiro jogo. E um lugar muito simples, né? Campo do interior, Sim. E tal, estádio cheio de gente ali. A barraca lá tinha o barzinho de cerveja, de Guaraná. Vamos tomar uma água aqui, tá? Postei no balcão. Você tá rindo demais. Ai, cara, vai vir coisa brava. Já tava daquele jeito? Uma bastante lá, uma picada. Aí, eu falei, Edu, é o seguinte, começa a perguntar pra mim. Olha lá. Começa a perguntar pra mim se vocês liberaram ele da penitenciária pra mim jogar. Eu pedi que eu tô presente. Cara, e o Edu também é só. Aí, mas liberaram você pra jogar? Falei, mas fala meio alto, o cara ouvir, né? Pô, eu lá, né? Liberaram você pra jogar? Falei, pois é, velho. Mas como é que é? Falei, não, daqui a saída do jogo já voltou. O cara fez assim, cara. O cara tá tomando a cachaça aqui assim, ó. Parou na hora? Tomou que troço mesmo.
Show de bola. Essa foi muito engraçada. Essa resenha são boas. Não, cara, tem uma história que marca. E essa é uma história que marcou, cara. Não tem. Você vai deixar pra falar daqui a pouco da história de Joaquim Távora. Tá nativo ainda, Vandinho? Joga bola aí até hoje? Faço. Você falou, né? Perdão. Você tá lá na caixa, né? Faço. Você tá com o Veloz Alexandre lá, o lateral. Nossa. O Cafuda. O Cafu, é tio dele, né? É meu tio. Deixa eu aproveitar o momento e mandar um abraço pra galera. Fica à vontade, meu querido. O pessoal lá, a Daniele Costa, né, que tá sempre curtindo as publicações. A Dani Nega? A Dani Nega. Paga eu, Dani. 10 anos devendo, hein? Paga eu. Abraço, nega. A Flávia Cavazzani, olha, obrigado, gratidão. Né, o Polaquinho, né? O Polaquinho sempre tá junto. A Flávia Cavazzani falou, dizendo aqui que é fácil. Aí sim. Né? E o Buiú, né? O Buiú, a gente teve com o Buiú agora. Amiguíssimo, Nossa, a gente mas aprontou aqui na semana passada, hein? Você gostou? Show de bola, né? Dando risada, viu? Falar nisso. Pode continuar, perdão. E o Creito também, né? O Creito sempre tá sempre com a gente. Manda abraço também pro Dentinho que teve com a gente aqui. Dentinho, aquele abraço pra você, né? Dentinho. Pessoal, gente boa, sempre curtindo, sempre participando das redes sociais. De frente com nós mesmo. Você tava comigo dentro do carro, antes que eu esqueça. O Buiu teve aqui semana passada, ele contou uma história aqui de um tal de cafezinho da Califórnia. Que é o motel. É o motel deles lá, né? É o cafezinho da Califórnia. Só que é o seguinte, o cara mandou mensagem pra ele dando esporro nele. Assim, Buiu, você podia até falar que era cafezinho, mas não da Califórnia, que agora não tem mais espaço aqui. Chega lá, tá lotado já. Você queimou o nosso espaço. E ele faz, putz, e agora? Tem que pegar senha agora? Pegar senha. Meu querido Bandinho, antes de partir para a reta final, o que você acha do futebol praticado hoje? Na sua concepção, mudou muita coisa futebol ou tá tudo igual? Né? Futebol amador. Cara, eu acho que mudou bastante, cara. Hoje em dia, assim, não só no futebol amador, né, cara? Tá no profissional, né? Em geral, né? Eu acho que deixou muito de lado a parte técnica. Tá mais força, né? Hoje é mais força. Muita preparação física. Correria. Essa genialidade está ficando em segundo plano. Essa parte do gênio e da habilidade, da parte técnica, eu posso dizer seguramente que os jogadores mais antigos eram muito mais habilidosos, cara. Tanto no profissional como no futebol amador em geral, entendeu? Sim. Era muito mais técnico, era muito mais... Jogava muito mais, como eu costumo dizer, jogava muito mais cérebro, entendeu? Não jogava com a massa muscular. Poxa, muita correria, né, Vandinho? Uma comparação com você ver dos jogadores antigos. Sim. Não tinha tanta correria, mas a técnica dos caras era diferenciada. Hoje é marca daqui, marca dali, cobre lateral, cobre zagueiro. Nossa senhora. Onde é que você viu hoje? Você mandar um Neymar marcar? Verdade. Cara, tem que primeiro você mandar o Neymar marcar. Não. É o nosso 10 da Copa que estão pedindo para ele marcar. Eu sou o treinador da seleção brasileira e Vinícius Júnior voltar para marcar. Não tem como, né? Ele joga pra caramba. Cara, e se eu for treinador da seleção brasileira, fala, já tem o Casemiro, tem o fulano aqui, tá? Vai fechar o Paquetá, vai fechar o meio campo. Vocês dois vão ficar lá, no meio campo. Vem até ali, no meio campo. Até ali no meio campo, só para não ficar impedido. Eu duvido muito se não ia ficar pelo menos 3 lá atrás marcando os caras. Duvido muito. Acho que segura. No mínimo 3, porque ele não ia deixar 3, ele ia deixar 2 para cada um. Aí segura o jogador, né? Segura jogador. Menos que ia fazer pressão lá no time lá. Sim. Nós vamos tomar. Não tem problema. Nós vamos roubar a bola, nós vamos meter 6 anos. Eu duvido muito, cara. Os caras não têm bem de fazer isso, cara. Será que um dos problemas, Vandinho, tá porque o jogador sai daqui muito cedo e ele começa muito cedo a viver os conceitos da Europa. E depois quando ele volta pra lá, quando o cara volta pra cá, ele volta meio europeu, ele volta meio, assim, eu acho que o jogador ele saía mais tarde daqui. Ele vai pra lá hoje com 15 anos, 18 anos, 14. Já tem monitorando. Então, tipo assim, será que isso também agravou um pouco? Muito cedo os jogadores estão indo pra Europa?
Mas não é, eu acho que o conceito mudou muito, né? Você vê aqui no Brasil, eles fazem isso. O futebol brasileiro, apesar de ser, para mim, é o melhor que existe no futebol brasileiro. A criatividade do brasileiro não tem igual. Eu não sei se vocês acompanham, mas eu acho horroroso o futebol da Inglaterra. Ah, você tá... Nossa senhora! Isso. Mecanizado. Você já sabe que o cara vai tocar aqui, vai cruzar na área. Eles têm aprimorado o condicionamento físico. Sim. É importante. Tá? Mas não se compara com Tem uma fala do treinador. a atividade brasileira é nato. É nato. Brasileiro, cara. Tem uma É isso fala. que eu falo, o brasileiro ele tem esse diferencial. Só que, infelizmente, vai para a Europa, daí os caras condicionam ele a fazer aquilo ali. Esse é o pecado, cara. Tem uma fala do treinador do Corinthians, o VP, né? Ele fala assim que ele imaginava o Campeonato Brasileiro muito mais fácil. E ele viu que não é assim. O Campeonato Brasileiro é difícil. Ele mesmo fala assim, lá fora tem imaginação que o Campeonato Brasileiro é fácil de se ganhar. A hora que ele tá aqui, ele viu, não é fácil, é um dos campeonatos mais difíceis de se ganhar no mundo. E a hora que o cara já rodado, né? O cara já rodado em várias ligas. Então a gente já falou assim, que o Campeonato Brasileiro, o time lá do interior, entre aspas, assim, ele vai dar mais sufoco do que qualquer outro time grande da Europa. Então ele sentiu essa dificuldade aqui no Brasil. Então, para você ver a dificuldade do Campeonato Brasileiro, muito pessoal fala que o Campeonato Brasileiro sabe, não chega ao nível lá. É a visão que eles têm nossa Isso. de Só lá. que o pessoal de fora, aqui... quando vem para cá, eles vê, poxa, é diferente. Agora, por que muitas vezes o cara fala que você pegar tirando aquele time top da Europa ali, Liverpool, Alemanha, Bayern de Munique. Não tem time bom. Não tem. O resto não ganha do Bahia aqui. O cara vem falar. Na minha concepção. Cara, isso é verdade. uma coisa tem que tirar o chapéu para eles. Eles treinam bastante. Sim. Então, eu acho que isso hoje seria interessante se associar o condicionamento físico com a sua técnica, o treinamento, a sua habilidade, a sua técnica. A técnica você não pode deixar de fora nunca. Mas eles estão deixando, cara. Por exemplo, uma situação dessa que eles fazem de mandar uns caras habilidosos voltar a marcar, cara, ele vai quebrar o cara, pai. Quebra mesmo. Quebra o cara. Cansa. Você vê o Renato Augusto? Quebra o cara. Ele volta pra marcar e depois ele acaba ficando cansando mais rápido. Cansa mais rápido. Mais rápido, aí não consegue jogar depois. Não consegue bater no escanteio. Então, volta a ser o futebol brasileiro, que igual o futebol brasileiro, eu não também desconheço. A atividade do brasileiro é demais. Já que você tocou nesse assunto, você acha que essa Copa é nossa? Pelo que você tá vendo aí? Pra mim o Brasil é o favorito. Né? Pra mim o Brasil. Uma safrinha até bacana essa vez. Não, tá com a galerinha boa. Tem Rodrigo, Pedro, Vinícius Júnior, Neymar, tá? Tá uma galera bacana. Não tem só o Neymar dessa vez, né? Não. Não tem só o Neymar dessa vez. A gente não tá indo só com o Neymar. Não tá saindo com o Neymar. Tem gente que não gosta muito do Neymar. É que, na verdade, mistura muitas coisas. Sim. O lado pessoal, dentro dele. Sim. Com futebol. Cara, você não pode misturar. Lógico. Esse dia mesmo eu ouvi de uma pessoa que falou, pô, se Neymar, cara, no meu time... Cara, você não tem condição de você discutir o futebol do cara. Você pode não concordar com essa atitude. As atitudes dele fora de campo, Mas o cara não joga, vai desculpar. Os caras falam pra mim, não entende futebol. Não entende futebol. Quando ele tá na seleção é um jogo, quando ele não tá é outro, cara. Sim. É diferenciado. É diferenciado. E outra coisa, por mais que eu fui encarregado de setor, muitos do pessoal não gostava de mim, mas eu sempre escolhi o melhor para trabalhar comigo. É assim. E o futebol tem que ser assim. Você tem que colocar o melhor do seu lado ali para você garantir. O meu coração tá dizendo que essa vai, hein? Vai. Será? Eu tô achando que essa aí que vai. Vai. Pra quem tem melhor que nós? A Alemanha já não é mais a mesma. Não. A Argentina, você sabe que na Copa da Treme. Eu fui futebol argentino, eu até citei 4 seleções que eu acredito que pode dar trabalho para o Brasil? Que não vi as combinações. Mas eu acho que entre essas 4 vai sair campeão. Na minha concepção. Brasil, Argentina, Inglaterra e França.
Isso o Mbappé não atrapalhar, né? Não tem acompanhado a França, vou ser sincero. Eu tenho acompanhado aí, está jogando bem, mas... A Argentina é chata em qualquer situação, né? O problema é o Mbappé. A Argentina, eu sou fã do futebol argentino porque as características dos jogadores é muito técnicas, é bem parecido com o brasileiro. Tá? Tirando a parte da catimba deles, que é normal. Eles conseguem ganhar muito jogo. E aquela raça enjoada dele. Tem bola perdida. A raça dos caras. Imagina o brasileiro com toda essa habilidade que ele sempre com a raça. Com a raça. Tá certo. Meu amigo tem mais um pouquinho de plataformas digitais aí, você já falou tudo? Tem pra baixar nosso aplicativo também na Play Store, né? Com músicas 24 horas, né? Tá bem selecionado as músicas lá, hein? Disco, então fez uma seleção bacana. Você gosta de pagode, tem pagode. Você gosta de música eclética, ó. Você gosta de samba, tem samba. Você gosta de música romântica, tem música romântica. Tem tudo, tem rock lá. Só baixar então lá na Play Store? Isso, basta pesquisar por Rádio Zaffer, né? Isso daí pra quem gosta de música, pessoal. Vou falar agora pra vocês aqui da Senor Telecom, também é uma das nossas parceiras aqui no nosso podcast de frente, que não é mesmo? Se você aqui de Jacarezinho mora na zona rural e precisa de uma boa internet, venha para a Senor Telecom. Atendemos toda a região do Ouro Grande, Oásis, Pedra Rajada, Monjolinho, Água Feia, Clube do Laço, Campo da Experiência, Pinhalzinho e Costa Júnior. Se você quiser os nossos trabalhos, nossos serviços aí, fala conosco agora mesmo. Planos a partir de R$ 49,50 mensais. Estamos localizados no Alto da Rua Paraná, número 284, ou nos envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 43991759346, repetindo 43991759346. Senior Telecom, a sua internet. A melhor da cidade, né? A melhor da cidade de toda a região. Tem mais coisas pra você mostrar aí? Tem alguma coisa, Vandinho? Fica à vontade, Vandinho. Talvez tenha uma camisa aqui também, que é uma história. Pode mostrar. Opa, pode mostrar, pode falar. Interessante, ó. Vocês vão perceber aqui, ó. Vou mostrar ali, né? Que tá ali, Donana. Sim. Tá? Esse Donano aqui a gente tinha uma equipe de futebol dos anos 90, não, 88 até 2015, mas 2015 não, 2000 qualquer coisa, não me lembro precisar, eu sou ruim de dar. Mas tinha uma equipe de futebol de Suíço, cara, e indiscutivelmente para mim foi a melhor equipe de futebol suíço que eu joguei, que a gente tinha um grupo que era difícil de perder, a gente estava, a gente ganhava, enfim. Legal. E esse time era o nome era Aspácia, Associação dos Servidores Servidor Público do Jacarezinho, é lá do INSS. Sim. Tá? Sentido Ribeirão lá, não é? E o Gilberto, aliás, quero mandar um abraço para o Gilberto, um parceiraço. Gilberto do INSS era o responsável por essa equipe. E na ocasião, ele falou: Vandinho, a gente se reunia, esse campeonato, sempre ano dos jogos, reunia na casa da minha falecida mãe. E minha falecida mãe chamava Ana. Uhum. E o Gilberto chamava ela de Dona Ana. Então pegava aquele grupo, nós ia jogar, quando não tinha jogo nos campeonatos, a gente jogava os amistosos ali e tal, a gente se reunia lá nos jogos. E ela fazia café, pão lá, sabe aquele pessoal mais antigo, tem aquela tradição e tal, e suco, e enfim. E o Gilberto falou: Vandinho, vamos fazer uma camisa em homenagem à Dona Ana. Legal. Bacana. E ele mandou fazer, ó, esse símbolo aqui é do INSS. E ele mandou que bacana. Aí essa camisa foi em homenagem a saudosa, falecida minha mãe, Dona Ana. Que bacana. Dela até hoje. Show de bola, Vandinho. Você falou que esse daí é o seu tipo de suíço, né? É o time de suíço. Mas no geral, qual foi o melhor time que você jogou? Aí você coloca tudo, tá, Vandinho? Amador, Taça Paraná, fica à vontade. Eu acho que eu joguei, cara, foi na época que nós fomos. É difícil, velho. É difícil até apontar porque na época do sindicato nós tínhamos um time muito bom. Muito bom, era muito bom. Do sindicato? Eu acredito que eu posso apontar dois aí, cara. É o time do sindicato, nos anos de 91, 92, né? E o time da esportiva. Tinha uma época que eu fiquei bravo com meu pai na época, porque eu ia no campo com ele. E eu gostava do futebol praticado pelo sindicato.
Mas meu pai não deixava eu torcer porque ele era funcionário da prefeitura. Queria que eu torcia pro municipal. Ô, derrota! Rapaz de Deus, cara. E eu, verdade, eu queria, não podia comemorar um gol do sindicato. Que o doutor Manuel sempre foi assim, né? Aí, prefeitura e tal, aquela coisa. Ele era apaixonado pelo municipal. Quem disse que o meu pai deixou torcer pro sindicato um dia? Nunca deixou. Verdade, o sindicato tinha um time muito bom. Verdade, tinha um time bom. Eu lembro quando tinha o Ferrinho. E eu gostava do futebol do Ferrinho. E o pai falava assim: ó, se você precisar gritar sindicato aqui, não tem sorvete, tem nada. Chantagem. Escondidinho naquela sombra ali que ali na arquibancada da esportiva, se tinha que chegar primeiro e pegar aquela sombra ali da eliminação, né? Naquela arquibancada de cá. O pai tinha medo da outra cair. Então ele ficava naquela de cá. E não deixava eu torcer pro municipal. Perdão, pro sindicato. E que, aliás, também tem quero aqui também registrar, tem um parceiro nosso que nos deixou na segunda-feira passada, é o Lacer. Sim. Lacer. Ele teve uma passagem também no sindicato. Eu tinha postado uma foto na ocasião, na terça-feira passada, que aquela fatalidade do acidente. O Lacer também é um cara que teve uma história também no futebol. Daqui de Jacareí. Também jogou, né, no sindicato. O Mauro. O Mauro. O Mauro Bunda. O Mauro Bunda mesmo. Mas o Mauro. Ele ficou escondendo ali pra falar, Mauro Bunda. Eu entendi ele agora. Mauro, era uma. A bunda foi rodada aí, né, Mauro? Jogava demais. Mauro. Só que o Mauro, no sindicato eu não cheguei a jogar com o Mauro. O Mauro jogou muito no municipal, né? Também. O Tutu também jogou bem. Tinha. Futebol de salão? Jogou. Salão. Ele começou no salão. Mas depois. Mas era. Sim, mas depois. Na época do Colégio 27, você não disputou nenhum campeonato lá, não? Joguei lá. Nunca fui fã, assim, muito do salão. Jogava, mas não era muito. Porque eu lembro de você lá no. Lembro, você jogou. Você jogou pra Sincol ou pro time. Como é que é o nome? Time do Mito? Do Mito era o Brejo, né? Brejo. Não cheguei a jogar. Joguei ali da época do time da São Pedro e tal, no salão. Eu, em modesta parte, eu fui campeão pela Grosseries. Fui Engrossa Grosseries. E fui campeão dos Jogos da Juventude em Cornélio Procópio. Batia mesmo. Batia. Meu irmão ficava louco comigo, porque daí eu brigava e ele saia socorrendo eu aprontava e ele saia socorrendo eu. Eu era muito assim, eu da época da molecada, eu era muito de agitar, eu era o líder da turma ali, então vamos fazer um time que você tem uma ideia, eu fui campeão, eles nunca vão passar na cabeça de vocês isso aí. Eu fui campeão do futebol de gol livre. No Porto. Não, deixa eu contar pra vocês. Pode contar. Onde hoje é a Secretaria Municipal de Educação, que antes. Você colocava ali na frente, ali, né? Era o hotel municipal. Eles fizeram um campeonato eu tinha 10 anos. 10 não, acho que uns 12 anos. Fizeram um campeonato de futebol de gol livre. A prefeitura promoveu. E eu peguei dois amigos meus, que sempre era parceiro, a gente sempre andava junto, Eduardo Ferreira e o Jader, que hoje mora em Curitiba. Vamos jogar lá, vamos. Eu jogava 3. Não deu nele, tinha uns, imagina na época, tinha uns 12, 13 times de molecada lá. E vamos. Ganhamos um campeonato. Gol livre. Gol livre no aeroporto, eu ganhei uns 37 campeonatos. Eu era dono da travinha, eu era dono da bola. Então, eu fazia o campeonato e trazia o campeonato pra rua da minha casa, que aí ficava um caldeirão. Não tem como. Não, era caldeirão. Aí tinha o meu pai, minha mãe, todo mundo, aí o bicho pegava. Ali ou nós ganhava na raça ou no apito. Não tinha VAR, era na. Ganhava. 30. Aqui meu filho é campeão. Aqui é campeão. O pai não deixava, o pai era meia louco. Galera,
faltam 2 perguntas pra gente encerrar, mas eu não vou encerrar sem a historinha dele de Joaquim Távora. Ele pediu pra lembrar ele. Você não esquecer, da Bandinha? Não esqueci, não. Mano, Joaquim Távora foi... É que, na verdade, Joaquim Távora... Eu comecei contando alguma coisa e depois você falou assim, é parecido. Não, é que, na verdade, não foi em Joaquim Távora, essa passagem. Foi em Cambará. Foi em Cambará. Foi muito interessante, foi muito engraçado. Nós estávamos com esse time do Aspágia. Tá? Vamos jogar um campeonato. Fomos para a final do campeonato. Lá no Escandolo. Escandalo. Foi um campeonato bom, um time bom, cara. E tá, fomos para a final. Chegou no jogo da final. Chegamos lá. E a gente, cara, nossas páginas eram bem extrovertidas, cara. Tinha uma galera bem legal, sabe? Bem animado. Bem legal. E fomos para a final do campeonato. O juiz chamou, falou: ó, vamos reunir o grupo, a turma no centro do gramado ali para passar algumas informações, começar o jogo. O juiz falou: ó, tinha o pessoal do banco de reserva que estava lá, né? Sim. Então, o nosso titular quer começar jogando, né? O juiz olhou e falou: ó, chama o banco lá também. Putz, Eles levantaram e pegaram o banco. eles levaram o banco pra lá. Eu já que você falou, já até imaginei. Cara do céu. Botaram o banco lá, o juiz, cara. Aí você chamou o banco. Nossa, mas ficou bravo. Nossa, imagina. Eu não sei como é que já me deu vermelho e começou o jogo, rapaz. Eu quase apanhei Joaquim Távora. Mor, você vai vir aqui, Du. Vou trazer o seu, o Beto aqui, você vai contar. Inclusive, o meu apelido que eu tenho até hoje do Dedão, quem deu foi aquela família lá dos Araújo lá. O Du. Marcou pra sempre, hein? Marcou do Dedão pro resto da vida, né? Foi o do Beto. Lá em Joaquim Távora, jogando bola. Arranquei minha meia e falei assim: que é isso, Du? Que isso? Acho que o meu dedo parece o cima da Globo, Bandinho. Ele é bem redondão assim, né? Não? É igual em cima da Globo, não tem vergonha de falar. Que é, do dedão. É, do dedão, pegou pra disso. Eu jogando boxe marmota lá em Joaquim Távora no campeonato com o Vartão lá, e só olhar assim e falou assim: o que é isso, Du? Que tamanho de dedo? Do dedão. 30 anos com esse apelido, graças a um abraço pra você, viu, seus linguarudos de plantão. Peguei do seu pé, hein, Betão? Peguei do seu pé. Fica tirando sarrinho nas redes sociais aí que o negócio do seu Santos aí que tá uma draga. Você viu o que aconteceu com você, né? Tinha um vidinho caprichado. Galera, deixa eu falar aqui. Cadê o Guilherme? Foi embora? Pode falar. Vem cá ao vivo, porque você faz pergunta aqui e depois não sai lá. Pode fazer aqui. Aqui é ao vivo, não tem essa frescura não. Vai aqui, fala pra ele lá. Viu, você estava falando de Cambará, qual a importância para você do extinto, né, o Matsubara, que levou o nome da região inteira pro Brasil, né, vinha jogadores de fora. Até o Neto jogou aqui, né? Neto? Então o que você tem a dizer sobre o Matsubara? Cara, o Matsubara, pra mim, era uma referência, cara. Na região inteira, Na né? região inteira. Era um clube que ele revelava o jogador, cara, era um exemplo, cara. O Matsubara, o foco deles era revelar. Revelação. E, cara, tinha muito jogador bom, cara. Eles revelavam jogador pro Brasil inteiro, cara. Havia gente de fora, né? Deles Sim. era revelar jogador. Tá? E eles tinham um time muito bom que jogava no Campeonato Paranaense. Os profissionais, entendeu? Todo ano eles tinham time bom. Matsubara era o nosso desânimo aqui. Quando nós ia jogar, quem que vai vir hoje? Matsubara. Eu falo isso pro meu filho. O Matsubara, esse jogador aí, o Neto, eles falam craque Neto, pra mim não foi craque nunca na vida. Sim. Obviamente isso é uma fantasia para ele poder fazer o programa de lá. Mais mídia, né? Ele foi craque, eu não sei o que é craque na vida. Sim. Entendeu? Você conheceu um aqui, o Reginaldo foi mais. Foi um bom jogador. Foi um bom jogador. Ponto. Vou dizer que é craque, tá bom, mas vamos lá. Aí na passagem dele pelo Matsubara, que lá, já bem pra frente, quando o Matsubara já estava se... Ele tava em Londrina nessa época, né, Matsubara? Sim. E teve isso aqui, daí já estava em Ele Londrina. tava em Londrina, mas... E ele não pode ser. O Matsubara nessa... Ele falou... Porque na época do Matsubara, no auge do Matsubara dos anos 80, ele não cabia naquele time, mas nunca. Nunca. Ele já chegou cansadão aqui, né? Ele já... Não, tô dizendo o Neto, no auge do futebol dele, ele jogava no Corinthians, no auge, ele não cabia no time do Matsubara, mas nunca. Não.
Matsubara tinha um time forte. Eu acompanhei muito futebol na Cambará, Matsubara. Sim. Eu ia assistir muitos jogos, cara. Mas ali no Matsubara tinha muito cara. Tinha muito cara bom, né? Muito cara bom. Tanto é que você lembra do Toninho Carlos, que foi campeão brasileiro, Toninho Carlos, Santos. Passou o Matsubara. Vamos lá então, pessoal, bem reta final agora. Deixa eu falar para vocês aqui da nossa Seven Brindes. Inclusive, o Guilhermão tá por aí, né, Guilhermão? Tá conversando com o Washington. Você está precisando de personalizado para a sua empresa, festa, entre outros eventos? Conte com a gente da Seven Brindes. E isso, trabalhamos com quadros decorativos em tecido e MDF, papéis de parede, presentes personalizados, arte em comunicação visual. Fachadas, panfletos, cartão de visita, adesivos, banner. Fale conosco agora. Estamos localizados na rua Dom Fernando Tadei, número 931, ou nos envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 439 9140-6404, repetindo, meu amigo Kiss, 99140-6404, Seven, sua melhor impressão. Vandinho, bem na reta final, duas perguntas finais. Uma é a seguinte: em algum momento da sua vida, você olhou assim para o espelho e disse assim, vacilei? Ou realmente não era para ser? Estou dizendo como jogador profissional, tá? Profissionalmente falando, houve aquele momento assim que você falou assim, puta, se não tivesse feito isso ou aquilo, talvez eu me teria tornado um jogador profissional. Ou não, ou você fez tudo que tinha que fazer, correto, deu tudo certo. Eu sempre, minha esposa pode me confirmar isso para não ver que eu não estou inventando mentira. Eu só tenho a agradecer a Deus, cara. Tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu quis, eu fui fazer. Eu sou da área de recursos humanos lá do meu trabalho. Há uns 2 anos atrás eu fui fazer um curso em Olindes, na FIU, era relacionado a recursos humanos. Um dos professores lá me perguntou, fala um pouco o que você quer dizer sobre isso. Eu falei, professor, na minha vida, tudo que eu quis na minha vida eu consegui. Eu não posso reclamar de nada. Show de bola. Obviamente, os meus objetivos sempre foram traçados. Eu corri atrás. Tudo que eu quis, eu corri atrás. Bacana. Aí eu me dando uns exemplos aí. Eu falei assim, quando eu era moleque, logo quando eu comecei, eu queria ser jogador de futebol. Fui correr atrás. Foi atrás. Virou jogador. Uhum. Eu falei, não quero ser jogador, eu quero sair. Quer fazer outra coisa. Eu não quero ser jogador. Aí, falei, eu vou trabalhar na prefeitura. Comecei a trabalhar. Agora, eu falei, aí entrei na polícia, fiz um concurso, entrei na polícia militar. Falei, cara, esse negócio não é pra mim. Não é pra você. Saí da polícia, entrei na faculdade. E antes disso, falei, eu quero me casar. Casou, isso. Eu quero descasar. Descasei, entendeu? Quero casar, não, casei com a minha esposa que encaixou ali, deu certo. Deu certo. Graças a bom Deus, são essas vezes para ainda pro resto. Que bacana. Então, tudo que eu quis fazer na minha vida, aí eu teve uma época que eu coloquei na cabeça que eu queria ser político. Essa é uma das coisas que eu me arrependo na minha. Se eu pudesse voltar atrás, eu não. Como foi bom você ter tocado nesse assunto? Você sabe que na última eu saí. Isso, mas eu também não pretendo mais. Fala aqui publicamente, também não pretendo mais. Eu te aconselho que fosse bom, como diz o ditado, você não daria, você vendia. Mas eu te dou um conselho, não deixa com isso. Não, eu também, foi uma experiência que eu queria ter. Eu me formei em gestão pública. Para quem não conhece essa história, eu me formei porque eu queria me formar primeiro para se tornar um bom vereador. Olha para você ver, eu concluí minha faculdade. Deu tempo de concluir, saí, concorri, mas, assim, para mim, Vandinho, não foi a primeira e a última experiência. Então, e concluindo a minha fala nesse sentido, eu queria ser político e tal, e fui, cara. Aí falei, não, agora não quero mais. Então, se eu pudesse voltar atrás, é uma das coisas que eu não estaria da minha vida. Beleza. Entendeu? E essa última pergunta, eu vou até assim... Como é que eu posso dizer para vocês assim? Dizer assim com mais ênfase, porque é uma paixão nossa, isso que eu vou te dizer agora. É uma paixão minha, sua, da Carla, de todo mundo. É uma paixão do jacareziense, que é o nosso Pedro Vilela.
Nossa. Eu costumo dizer o seguinte, Vandinho, eu sou corintiano roxo, todo mundo sabe disso, como você tem a sua paixão pelo São Paulo, mas que uma das únicas coisas que faria eu sair hoje, por exemplo, 2 horas da tarde da minha casa, 1h30 da minha casa, para deixar de assistir um Corinthians, era para assistir um jogo de volta do Pedro Vilela. Não sei se com um futebol amador forte, ou não sei se com a volta do profissional. Então, assim, você que está muito mais no esporte do que eu, você acredita que um dia a gente possa voltar a ter um amador dessa época que você viveu, ou Associação Esportiva Jacarezinho, ou profissional? Porque a gente é muito carente de lazer aqui em Jacarezinho, muito carente, e eu escuto nas ruas muitas pessoas dizendo e falando que se tivesse a Associação Esportiva Jacarezinho de novo, esse lazer pra gente de domingo, muitos pais levariam seus filhos e etc, como os nossos pais fizeram com a gente. Então, assim, minha pergunta, você acredita que isso possa voltar? Eu vou ser bem sincero para você, cara. Eu acho que vamos falar primeiro do futebol amador. O futebol amador, eu vejo que está mudando um pouco o foco dos jovens, entendeu? Você pega a juventude hoje, me parece, assim, pelo menos é o que eu tenho percebido, eles não têm tanto interesse mais no futebol. No futebol, pelo esporte, o esporte em geral. E o futebol está nesse meio. Então você vê, eu tiro ideia por lá, eu jogo futebol lá na BB com a galera dos associados, e os dos veteranos ainda nós estamos mantendo lá os jogos. Você pega o livre, que é da molecada mais nova, de 20, de 17, de 25, não está dando mais pelada. Por quê? Porque eles não estão mais interessados Entendi. Em jogar. Eles têm sei lá, fumar um narguilha, escutar uma música não sei pra lá. Entendi. Entendeu? Jogador. Muitas vezes, para não falar em droga, enfim. Uhum. Então eu vejo que teria que se fazer um trabalho para tentar resgatar isso. Seria uma maravilha pra gente, né, Vandinho? Se a gente tivesse uma possibilidade de estar reativando de novo o Pedro Vilela. Naquela época que a gente era adolescente, assim, tinha professores que incentivavam a fazer educação física, jogar futebol, acompanhava. Né? Hoje em dia parece que perdeu um pouco isso, né? Mas perdeu esse foco, mas por quê? Porque o mundo em si mudou, né? Hoje eles colocam um joguinho no celular. Sim. Entendeu? Então é uma série de... tem que ser feito um trabalho, nós a gente vai começar da base, mas um trabalho muito bem feito, porque hoje a tecnologia tomou conta, né? Sim. Então você pega a criançada, eles sentam no sofá ali e ficam no jogo. Free Fry. Correto. E geralmente eu não sei jogar, mas eu decorei o nome. Eram os professores de educação física, né? Por exemplo, o professor Márcio Roxinho. Ele não gostava muito de chamar de Roxinho, ficava bravo. Mas o professor Franco, né? Professor Franco. Damas. Então, o pessoal tinha, os professores de educação física, eles chamavam o pessoal, vamos lá. E vamos também falar de um cara que talvez não aparece tanto no bastidor, não, nos holofotes, mas no bastidor aí ele faz um trabalho social incrível, que é o Marco, que é o Chico, que toma conta daquelas meninas lá do Anésio, do aeroporto. Aí sim. São campeão todos os anos. Molecada. Lembrar do Acácio também. O Marcos, se vocês conhecem o Marco, faz um trabalho fenomenal. Meu amigo Marco, que bom que eu lembrei de você, meu amigo. Que top que ele faz. O Acácio também, é verdade. Então, só concluindo essa fala, cara, eu acho que aí o poder público teria que tomar uma grande parcela de resgatar isso, promover, fazer acontecer, Condições você acha que tem, Vandinho? Não, condições tem. Muita vontade. Então, você tem que ter vontade. Tem que ter vontade. E tem que ter alguém que faça isso. Tem que ter alguém que assuma isso. E com relação ao profissional, eu acho hoje em dia pouco provável. Está mais na mão dos empresários, né? Porque o profissional já é um buraco um pouco mais embaixo, né? Aí a despesa já é um pouco mais alta. Mais alta, né? Esses clubes que já têm estrutura, uma estrutura já estão
penando, entendeu? Penando. O certo era começar na base, né? O certo É começar a base. era... Só que daí já vinha os interesses. Isso. Escolinha. Pegar um cara que traz a molecada aí, que eles têm interesse em revelar a molecada, bota a molecada na esportiva, loja eles ali, dá um apoio, dá um pouso para eles ali, arruma um lugar, uma alimentação e tal. Só que daí o cara está interessado em revelar. Só que daí a galera para disputar um campeonato, uma segunda divisão, para depois, entendeu? Entendi. Só que o buraco é mais embaixo, porque daí o custo é alto. Porque tem viagem, tem alimentação, tem a saúde dos atletas, você tem que oferecer as condições. É bem complicado. Então é um projeto bem mais complexo, né? Você vê todos esses aí que dos antigos quebraram. Não tem mais, não existe. União Bandeirantes faliu. Matsubara também. Platinense. Cândido Mota, craque. Cândido Mota, que era também. Aí, né, é um pouco mais complicado. Né? Mas beleza, meu amigo Kito, nós chegamos no final do programa. Foi sensacional. Foi sensacional. Você vai ver a repercussão que vai dar dele. Vai ser bom demais. Ei, gostou? Nossa senhora, show de bola. Foi top, Vandinho. Foi bacana, né? É uma mistura de informação, com uma piada daqui, uma recordação dali, né? Na verdade, o objetivo desse programa é trazer informação com um pouquinho de humor também. Senão fica também muito pesadão, né, cara? É verdade? Então a gente brinca um pouquinho, informação, e vai daqui, vai dali. Show! Pra mim foi tudo 10. Como é a vida da gente assim. Exatamente. E bacana, porque o Vandinho é um cara pra cima, né? Sim. E eu dou. Hoje, quando eu tava vindo pro programa, eu encontrei com o Cristiano Manco. O Cris. E eu lembrei de uma passagem dele. Eu falei, vou contar a tua história lá. Você tá ouvindo aí, mano? Ele terminado desse manco, ele não tava manco ainda. Não era manco. Aí nós tava jogando um campeonato, cara, na esportiva, e ele tava. Porque o manco, a origem dele é lá de Ribeirão Claro. Certo? Sim. Aí nós estávamos disputando o campeonato na esportiva e eu estava jogando o time dele, não lembro que competição que era. Na época eu lembro do Magrão, do Carlão, que eles tinham um time. Eles colocaram um time ali. Sim. E eu estava jogando. E o desgramado Manco, ele tinha ido umas. São José? Era São José. São José. Eu não sei que era o time. Esse gramado de Manco, ele tinha ido num churrasco lá e encheu o rapão. Foi jogar bola. Foi um bom tempo da partida, cara, eu jogando lá. Daqui a pouco, ele chegou lá, ele jogava bem, cara, mano. Jogava bem? Jogava bem. Aí, acho que era o Magrão que estava no treinador, não me lembro, o Cardão. Vai lá e me tira um pra colocar o Manco. Ele tava Lá eu falei, não vai colocar não. Aí eu falei, se colocar o cara, colocou, eu falei, não, tira o cara. Aí eu falei, não, vou parar. Aí eu falei, não, pode tirar. Eu tô tirando. Ele sabe o que eu tô falando. Ele sabe. Eu saí do jogo, falei, não. Não aguentou de a bola? Não, tava nitidamente que ele tava. O maior ponto esquerda da história recente de Jacarezinho. Ele de um lado, Beto Rocha do outro, né? Beto Rocha. E o Rico deveria ser travado. Gente, a gente brinca que a gente sabe que eles gostam de brincadeira, né? Mas é top. Gente, que programato maravilhoso. Meu amigo Kiss, as suas considerações finais, seus abraços, quero fica à vontade, meu amigo. Quero mandar um abraço pra galera do Facebook, né, do Instagram, o pessoal sempre ali curtindo, sempre com a gente. Ao entrevistado, né? Ao Mandinho, sensacional. Ao W. Você tá bem hoje? Tô bem. Sempre. Aqui vai pra casa direto ou você vai enroscar? Não, eu não enrosco. Sexta-feira é dia do pecado. É de passar a escova rotativa no rabo do guaxinim, já falei isso pra você, né? Vai direto. Mas eu vou direto pra casa, eu sou homem sério. Então, mas eu queria agradecer o Washington, né, o Rodrigo. Rodrigo que tá aí também, o pessoal. Guilhermão tá aí. A Nath, né? E a Jane. A Nath. Pessoal das Gabriela. Fazendo um trabalho bacana aí no site. Show de bola também. Da cidade, da Cidade de Foco, né? E é todo mundo aí, né? E um programa maravilhoso, né? Bacana. Meu amigo Vandinho. Meus abraços. A câmera é sua. Manda seu abraço, as suas considerações finais. O microfone é seu, irmão. Eu quero
registrar aqui primeiro o agradecimento a vocês, né? Aí, de frente que nós mesmos, a galera toda, eu não vou citar nomes aqui, senão eu posso cometer alguma injustiça e de deixar de falar o nome de alguém. Então, a todos aí que estão envolvidos nesse projeto de vocês aí, quero parabenizar, né? Esse projeto. Obrigado, irmão. E quero deixar um beijo no coração da minha esposa, minha amada esposa, que eu a amo muito, que é uma parceira em E os meus filhos, né? O Felipe, a Clara, o Planquinho, enfim, toda essa galera que eu amo muito, estão sempre ao meu lado, sempre junto com a gente, né? E os demais aí que todos estão acompanhando aí, de frente que não é mesmo, né? Vandinho, muito obrigado, Deus te abençoe, eu queria te agradecer pela moral que você deu pra gente hoje, irmão. Uma lenda sentada aqui à nossa frente. É verdade, Vandinho. Uma lenda do esporte, uma lenda da resenha. Né? O pessoal falou assim, você pode ver que quando a gente começou a anunciar você, falou assim, não, esse eu vou ver. Esse eu vou assistir. O Bilão. Bilão, conhece o Bilão? Tá, o Bilão é parecido. Bilão, você, Bilão. Pra ninguém tá feliz, né? Aqui, ó. Agora aqui, Bilão. Agora aqui virou barriga, tá? O VAR. Vagabundo. Você acha que o VAR não meteu a mão pra vocês? Mas o Bilão quer assistir por causa de você. Então, assim, é um projeto pioneiro, né, aqui em Jacarezinho, justamente para dar voz. Para as pessoas sentarem aqui e contarem a sua história, né? E quantas histórias podem ser contadas. Então, assim, eu queria te agradecer, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Dizer para você que as portas desse programa aqui sempre vão estar abertas para você. Ó, Duzão, eu queria voltar aí, que agora eu queria falar sobre uma outra coisa, isso. Cara, só mandar um zap, que você é o nosso convidado. Cara, Deus abençoe. Acompanhou aqui o maridão, tá? Deus te abençoe mais uma vez. Rodrigão, valeu. Damos por encerrado. Vai para casa. Valeu, pessoal. Então, até sexta-feira que vem, às 20 horas, com o seu de frente com nós mesmo. E para encerrar, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá no YouTube, digite de frente com nós mesmo. Ative o sino de notificações e deu lá o like. Dislike não, viu, gente? Dislike é do mal. É sim, é like. E deixa o dedo não custa nada. Não custa nada assim. Isso. Vamos fazer esse canal aí crescer em toda Jacarezinho e na região. Daqui a pouco aí começa a vir pessoas da região contar suas histórias. Se Deus quiser, o teu programa e os programas anteriores já estão ajudando a dar uma repercussão pra gente. Valeu? Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu aprendi aqui aonde que...